Por unanimidade, o Tribunal de Contas da União decidiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem que devolver as joias do estojo que ele resolveu incorporar ao seu patrimônio pessoal, que teriam sido presenteadas pela Arábia Saudita em 2021 e avaliadas em R$ 400 mil. O primeiro estojo, contendo joias femininas com valor de mais de 16 milhões de reais, seria para Michele Bolsonaro e foi retida na Receita Federal, após a apreensão no aeroporto de Guarulhos, ao chegar no Brasil com o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Para falar com a gente sobre essa história negociata das Arábias, nós conversamos agora com Ricardo Bezoin, que é ex-deputado federal e foi ministro em várias pastas nos primeiros 2 governos de Lula e também no governo da presidenta Dilma Rousseff. Ministro Ricardo Bezoin, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT e na Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo. Obrigado. Estou alegre em poder participar com vocês desse debate. Ministro, vamos falar dessa história, dessa negociata, esse negócio das Arábias, que desde que veio à tona, ministro, tem ocupado constantemente aí o noticiário, seja ele de TV, seja ele de rádio, impressos, sites, enfim. Uma história muito conturbada no que diz respeito ao estadismo brasileiro, no caso, ex-presidente Jair Bolsonaro, e essas histórias mirabolantes de joias nos valores altíssimos. Primeiro, retidas pela alfândega, era do Estado ou não era do Estado? E depois um segundo estojo aí incorporado ao acervo privado do presidente, o que é contra a Constituição, o que diz aí os bons modos. Eu queria ouvi-lo sobre essa questão, ministro. Então, na verdade, o princípio da probidade na administração, especialmente quando se trata do maior mandatário do país, é que os presentes não podem caracterizar um acréscimo patrimonial. Ou seja, as pessoas podem ser presenteadas, é comum em atividades internacionais haver troca de presentes. Mas são presentes singelos. Às vezes uma pequena escultura, um quadro, alguma coisa até pessoal, mas de pequeno valor. Quando você tem um bem que acrescenta patrimônio, pode sempre ser caracterizado como desvio de finalidade ou mesmo corrupção. Especialmente no caso em que nós estamos discutindo, em que houve uma aquisição de uma refinaria da Petrobras na Bahia por um fundo desse país que presenteou o presidente e supostamente teria presenteado a primeira-dama. Ou seja, fica claro que há um enriquecimento sem causa, um acréscimo de patrimônio que não tem a ver com qualquer tipo de trabalho, e sim com um país que é uma ditadura que é muito questionada nos fóruns internacionais, que é cabeça de ponte dos Estados Unidos no Oriente Médio, e que os Estados Unidos, que tanto criticam as supostas ditaduras de países da América do Sul, eles não criticam a ditadura da Arábia Saudita, e o presidente do Brasil recebe esses presentes vultuosos, e ele sabia que estava fazendo coisa errada, tanto é que ele tentou liberar essas joias e esses presentes da carteirada. E quando o TCU flagrou a ilegalidade, ele rapidamente se propõe a devolver aquele estojo que estava com ele e que não estava apreendido na alfândega do aeroporto de São Paulo. Ministro, agora falando dessa figura, Bento Albuquerque, que foi, digamos, a pessoa que transportou todas essas joias, ele, nessa última semana, fez um depoimento se contradizendo sobre a declaração que ele deu à Receita Federal à época, né, quando as joias foram apreendidas, que ele disse à época que eram presentes à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e agora ele volta atrás e a defesa dele diz que, na verdade, eram presentes do Estado. Mas para complicar um pouco mais ainda a situação, essas joias, elas não foram presenteadas, passadas ao ministro, digamos assim,
em alguma formalidade, alguma ação formal dos estados, né? Foi passado no aeroporto. Então, gostaria que o senhor pudesse comentar esses detalhes e se isso não é muito estranho, se a gente realmente não tem que ficar aí de orelha em pé, como se diz no ditado, sobre essa questão. O ex-ministro já mudou de versão umas 5 vezes. Mas o mais grave é que ele contradisse a versão que ele apresentou no aeroporto, a alfândega. Olha, quando você mente, a maior dificuldade é você manter depois a mentira sem trocar de versão. É lamentável que um alto oficial, almirante da Marinha Brasileira, se preste a esse tipo de comportamento, tentando acobertar os atos ilícitos do seu chefe e se propondo a ser uma espécie de mula. Como tem as mulas no tráfico de drogas, ele foi a mula de um presente que era inconfessável. É lamentável. O Brasil assiste a mais um episódio de apropriação da coisa pública por pessoas que não tinham direito legal de fazê-lo e que foram flagradas graças à coragem dos auditores da Receita Federal. É preciso registrar isso, porque muita gente critica os servidores públicos pelos salários, por outros motivos, mas se você não tiver garantias constitucionais devidamente respeitadas para auditores fiscais, para advogados da União, para outros servidores que têm missões espinhosas, muitas vezes de enfrentar e afrontar autoridades. Mas o que fica mais claro é o seguinte, é como esse pessoal gosta de dinheiro público. Como esse pessoal usou o recurso da Presidência da República para benefício próprio. Criticaram muito os nossos queridos Lula e Dilma, que jamais praticaram esse tipo de questão. Eu quero lembrar que em 2015, houve suspeitas de que o Lula tivesse se apropriado também de presentes que ele não poderia e que teriam sumido do Palácio da Alvorada bens que não eram localizados. Eu era ministro da Secretaria de Governo e nós determinamos, com servidores públicos estáveis, uma auditoria para justamente localizar todos esses bens. E não havia nenhum bem desaparecido. E todos os bens que o Lula levou ao final do seu mandato e que ficaram à parte dados num galpão dos sindicatos metalúrgicos, estavam perfeitamente adequados à legislação. Ou seja, Lula cumpriu completamente a legislação, Dilma também. E Bolsonaro, que se elegeu com um discurso hipócrita, tentou roubar e provavelmente terá talvez roubado outras coisas que devem ser apuradas. É preciso fazer uma auditoria rigorosa em tudo que ele recebeu de presente nesses 4 anos e o que foi efetivamente dentro da lei e aquilo que é ilegalidade. E, havendo ilegalidade, apresentar a devida ação penal para caracterizar o crime de desvio de bens públicos. Ministro Ricardo Berzoini, a minha pergunta agora vai no seguinte sentido. Quanta história envolvendo militares? Agora, com o almirante de esquadra, a gente já tinha outras questões lá atrás, General Pazuello, Ministério da Saúde, enfim, como é que os militares, né, deste país que sempre se mantinham lá trabalhando de forma tranquila, não ficava aparecendo, e agora envolvidos nesse tipo de negociata? Nós estamos falando de um almirante de esquadra agora envolvendo como possível mula de joias, nos histórias sem pé e sem cabeça, um general do Exército que envolvido em compra de vacinas e, enfim, como é que fica as Forças Armadas num cenário como este, ministro? Olha, eu tenho uma história de vida que eu sou filho de militar. Meu pai já faleceu há muito tempo, mas eu sou filho de militar. Se meu pai estivesse vivo, ele estaria horrorizado, porque, embora nós tenhamos militares que se envolveram em vários episódios obscuros do país, inclusive na tortura, no golpe,
em negociatas, eu creio que a imensa maioria dos militares são pessoas honestas que trabalham corretamente e devem estar envergonhados de ver um almirante, um general e, quem sabe, outras figuras do alto escalão das Forças Armadas envolvidos ou com corrupção ou com atitudes absolutamente desalinhadas da legalidade do país, mesmo que não seja corrupção. Então, eu estou, assim, preocupado, porque eu acho que nós, que somos de uma tradição de representação popular, nós temos que esclarecer o povo de que uma coisa é a atitude individual de cada um e cada um que responda. A outra coisa são as Forças Armadas, que devem ser fortalecidas e tratadas de maneira legal. Inclusive, fiquei feliz essa semana de saber que o governo estuda apresentar um projeto que trace uma linha demarcatória muito clara entre a atividade militar e a atividade política. Porque muitos militares desonestos usam a patente como forma de usufruir de uma certa popularidade que as Forças Armadas já tiveram no Brasil e, com essa discussão da segurança pública, se eleger para cargos públicos. O Estatuto dos Militares, que é uma lei federal, ela proíbe o uso de patentes fora da vida militar. Ou seja, quem foi capitão, coronel ou general não pode se apresentar como general, por exemplo, nas eleições, depois de deixar a vida militar. Isso é fundamental, por quê? Porque Forças Armadas são estruturas de Estado, não são estruturas de governo. Elas devem obedecer ao governo eleito democraticamente, mas são estruturas de Estado e tem que cumprir a lei, assim como o Judiciário. O Judiciário tem que obedecer à ordem legal do país, cumprir suas funções do ponto de vista judicial e não podem se meter em política. Quem quiser, como Flávio Dino, que foi juiz, ingressar na política, tem que sair da magistratura e disputar, como foi meu colega na Câmara dos Deputados, e disputou e foi um excelente deputado e hoje é um excelente ministro depois de ter sido governador do Maranhão. Ou seja, isso é que é importante, é separar os erros e os crimes de alguns das instituições que têm que ser respeitadas e fortalecidas. Mas são instituições de Estado, não são poder. E, ministro, agora falando sobre o pedido da FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, para que o Ministério Público apure a possível relação das joias vindas da Arábia Saudita com o processo de compra da RLAM, que é a refinaria que o senhor mencionou da Bahia, por parte de um grupo nos Emirados Árabes. Há provas, há elementos já, há subsídios que levem a essa investigação? Nós podemos, qual que é a opinião do senhor nesse caso? Nós podemos já abrir essa investigação, o Ministério Público no caso, né? Abrir essa investigação e realmente apurar se há relação, que tipo de relação e como isso foi feito? Há no mínimo o indício dessa relação entre as joias e a venda da refinaria. A refinaria Landulfo Alves é uma refinaria muito importantíssima para o Brasil. E foi vendida, a sua venda já é, por si só, algo lamentável. A suspeita de corrupção, evidentemente, está colocada desde o tempo que o Temer assumiu a presidência da República e passou, pelo Pedro Parente, da presidência da Petrobras, passou a liquidar diversas atividades da empresa, vendendo ativos e, portanto, é uma empresa menos potente do que era no governo Lula e Dilma. A Petrobras hoje não tem a mesma capacidade de interferir no mercado, de defender os interesses dos brasileiros da soberania energética. Quando você tem a venda de uma refinaria como a da Bahia, é óbvio que a suspeita por conta desses presentes merece investigação. Claro, não há provas ainda, porque a investigação é justamente para produzir provas. Mas eu acho que há muita suspeita em relação a esse assunto. Nós devemos tratar com rigor. O governo federal tem instrumentos para ajudar e apoiar o Ministério Público
numa investigação criteriosa e que poderia se estender, mediante uma CPI, por exemplo, para investigar toda a venda de ativos da Petrobras. Foram muitas refinarias vendidas, foram várias atividades da Petrobras, inclusive a BR Distribuidora foi vendida. Quem comprou? Comprou? Que tipo de relação empresarial há entre os compradores e empresas ligadas a amigos, tanto do Temer, Pedro Parente, Bolsonaro e seus ministros das Minas e Energia? Agora, ministro, este caso das Arábias, dessas joias vindo da Arábia Saudita, jogou luz a uma outra questão. Da importância de ter um servidor com estabilidade e que possa cumprir o seu papel de forma correta, sem tomar partido de ambos os lados, mas seguir à risca o que diz a Constituição e para que ele foi contratado e da forma como o departamento onde quer que ele esteja. Se aqueles servidores lá na alfândega, os auditores da Receita Federal, os servidores que lá estavam, não tivessem essa estabilidade, muito provável que o Brasil inteiro não soubesse de tudo que vinha se passando. E mais, de quando se fala para que estabilidade de servidor público, é exatamente para isso, para esse tipo de trabalho, esse tipo de atitude que jogou à luz tudo esse negócio perverso, né, totalmente escuro, no subescuro, envolvendo governo de Jair Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, ministro de Estado de Jair Bolsonaro, com casos especificamente envolvendo aí esse recebimento de joias fora de qualquer contexto de realidade. Exatamente. Na verdade, quando se fala em servidor público, é sempre preciso lembrar que, como qualquer instituição, tem os bons e tem os não tão bons assim, mas para valorizar os que, de fato, têm compromisso com o serviço público, é preciso garantir sempre a estabilidade e também, num país tão grande como o Brasil, impedir que haja transferências arbitrárias. Por quê? Porque muitas vezes a punição não é a demissão, mas é mandar o cidadão para uma região distante da sua família, sua vida. Então, a estabilidade e a proibição de remoção arbitrária, ela é fundamental. Assim como a boa remuneração. Eu sempre, como deputado, sempre defendi na Câmara que a remuneração tem que ser adequada, não tem que ser nem exagerada e nem subestimada. Ela tem que ser adequada. E isso eu posso dizer, porque eu estive dentro do governo, tanto Lula quanto Dilma, e também como presidente do PT por 5 anos, eu acompanhei de perto essas atividades. O governo Lula e Dilma negociaram, como estão negociando agora. O Lula determinou que haja negociação com servidores, está sendo conduzido pelo companheiro Sérgio Mendonça, no Ministério da Gestão, da ministra Esther Dweck, uma negociação transparente com os servidores. Inclusive, pela primeira vez em muitos anos, uma proposta de reajuste de 9% foi feita e está sendo aceita pela maioria dos sindicatos. Ou seja, respeitar o serviço público significa você garantir a democracia. E os maus servidores, quando existem, têm que ser sancionados pelas normas legais. Mas a imensa maioria trabalha, se dedica, em todos os ministérios que eu passei, na Câmara dos Deputados, a maioria dos servidores se dedica arduamente, muitos deles, inclusive, avançando no horário quando é necessário, mesmo que não haja a previsão do pagamento de horas extras. A maioria se dedica e fica engajada no processo legislativo, na administração dos ministérios e em outras atividades públicas. Perfeito. Conversamos com Ricardo Berzoini, que foi deputado federal e ministro em várias pastas do primeiro e o segundo governo Lula e do governo também de Dilma Rousseff. Ministro, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje no Revista Brasil TVT. Eu que agradeço e como nós estamos na TVT, além de ministro e deputado, eu tenho muito orgulho de ter sido sindicalista, de ter convivido toda essa geração de sindicalistas que construíram, inclusive, a TVT, que é uma TV fundamental para noticiar aquilo que as outras redes não noticiam. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Abraço, ministro. Até a próxima.